E aí galera, belezinha? Vamos dar continuidade aqui ao nosso CMS e dessa vez eu vou trazer um recurso bem interessante para vocês aqui, que ele casa muito bem aqui com o CMS, mas você pode utilizar ele para diversas coisas, para diversos tipos de sistema, que é o seguinte. No nosso caso de nossa notícia, se vocês já acessaram algum site de notícia e provavelmente já acessaram, sempre a gente tem um título da notícia, a gente tem um resumo, a gente tem algumas outras informações, mas a gente também tem uma foto de capa. Então, essa foto de capa, durante a publicação da notícia aqui, a gente precisa selecionar um arquivo para poder enviar para lá. Então, o Laravel ele tem recurso para isso. Então, se a gente vir aqui e procurar por Upload, a gente tem essa opção aqui, ó, File Uploads. E aqui ele mostra para a gente tudo que a gente precisa saber para poder fazer um upload de arquivo. E vocês vão ver que é extremamente simples. Nosso objeto request, nesse caso aqui, ele está recebendo como injeção de dependências. Mas a gente pode utilizar com uma função request, como a gente já está utilizando, ou a gente pode injetar de outra parte. Então, esse objeto aqui, request, até hoje a gente utilizou aquele método all, que pega todos os dados sendo enviados pelo formulário. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o método file dele. E nesse método file, a gente vai dizer qual é o campo do formulário, que é do tipo file, que está enviando a imagem para a gente. E na sequência, a gente vai dizer onde a gente quer armazenar essa foto. Então vamos lá ver como é que é bem simples fazer isso. Então voltando aqui no nosso sistema, a gente vai armazenar as fotos dentro dessa pasta aqui, ó, Storage. Dentro da pasta Storage, o próprio Laravel já armazena algumas informações. No nosso caso, a gente vai se atentar aqui a essa pasta App. Então vamos lá. Dentro da nossa aplicação, a gente vai precisar modificar as nossas views, né? A gente vai precisar modificar também o nosso controlador. Então, nossas views ficam dentro de Resource Views. E no nosso caso, em específico, a view que a gente vai mexer é a view de notícias, que nesse caso vai ser o nosso formulário, né? Então aqui, a gente precisa agora colocar um campo do tipo file. Vamos lá na documentação do Bootstrap pegar esse campo pra gente. Então, vindo aqui na documentação do Bootstrap, vocês vão ver que a gente tem esse campo aqui do tipo file input, ele fica dentro do grupo forms. Então, eu vou pegar qualquer um deles, eu vou pegar no caso aqui esse primeiro aqui mesmo. Então, vou copiar esse código aqui e vou levar lá para nossa aplicação. E aqui eu vou dizer o seguinte, que eu tenho a categoria de notícia, o título da notícia, o resumo, e logo na sequência eu vou colocar esse campo do tipo file, que seria o responsável por fazer o upload do arquivo para a gente. Então aqui eu vou chamar ele de cover, que seria a nossa foto de capa, né? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, selecione uma imagem do seu computador. Aqui eu também preciso colocar um name, né? Senão ele não recebe lá no back-end. Então, cover. E eu acho que isso aqui já é suficiente. Então, vamos voltar no formulário e ver como é que isso aqui está sendo renderizado na tela. Então, vou dar um F5 aqui. E ele já apareceu para mim aqui, esse campo desse jeito aqui, ó. Posso, inclusive, selecionar as imagens. Só que se eu fizer apenas isso, o HTML não tem a capacidade de enviar esse formulário porque ele está lidando apenas com texto. A gente precisa dizer para ele, vamos aqui no nosso Create, por exemplo, a gente tem que fazer essa modificação tanto no Create quanto no Edit, né? Então, eu preciso dizer para o formulário que eu estou agora trabalhando não só com texto, mas também com arquivo binário, né? Arquivo de arquivo mesmo. Então, ele tem uma opção aqui, ó, que é o Ink Type, e a gente vai passar essa opção aqui, que é o Multipart Form Data. Então, com isso aqui, o formulário consegue enviar também arquivos para o servidor. Só que isso aqui apenas vai enviar o arquivo, a gente não vai receber ainda, a gente não está tratando isso, né? Então vamos lá no nosso controlador de notícias, que vai estar dentro de HTTP Controllers News. E aqui eu vou dizer o seguinte, quando eu estou criando um arquivo, o formulário é recarregado por esse módulo, ou por esse método, e a gente manda os dados para esse de cá. Então aqui em cima, só para a gente ver funcionando, eu vou dar um DD no nosso request, que nesse caso a gente também está recebendo por injeção de dependência, file, e vou passar o número do meu campo que eu defini lá no formulário, que nesse caso é o cover. Se eu fizer isso, ele vai travar a execução do programa aqui. Então vamos ver o que, é que vai acontecer. Então vim aqui, não vou nem preencher nada. Ah não, na verdade eu preciso preencher porque a gente está fazendo validação por request. Então vou dizer que eu vou salvar nessa categoria aqui. O título vai ser Aprenda a fazer uma bela torta.
Aqui eu vou botar qualquer coisa, aqui eu vou botar qualquer coisa também. E vou selecionar a imagem da torta. Então perceba que nesse caso aqui, ó, ele recebeu o quê? Nulo. Por quê? Porque nosso formulário ainda não estava com multipart form data, né? Então vou atualizar aqui ele de novo. Vamos aqui mais uma vez preencher qualquer coisa. Então aprenda a fazer uma linda torta. Preencher qualquer coisa. E vou selecionar novamente a imagem. Agora eu vou mandar. Digite ao menos 10 caracteres para o texto. Ah, tá. O texto ficou muito pequeno. Vamos botar aqui qualquer coisa. Quando ele recarregou, ele perdeu a referência para a imagem. Vou ter que selecionar novamente. E vou registrar mais uma vez. Então perceba que agora ele recebeu um objeto. E esse objeto ele tem um nome original, o MIME type do arquivo, né, que é imagem/jpg, né? O path para onde ele vai ser enviado lá para o servidor. Então uma série de informações aqui. Então beleza, isso aqui já é bem interessante porque a gente já consegue, já está conseguindo receber o arquivo no servidor, só que a gente ainda não está tratando ele. Ele por enquanto está em uma pasta temporária que o PHP gerencia para a gente. Então beleza, já que eu já tenho essa informação aqui, ó, eu vou simplesmente pegar essa parte interna, que realmente eu quero, e vou definir o seguinte. Como minha validação está aqui no request, significa que quando ele entra nesse método, já está tudo validado. Então vou dizer o seguinte, que antes dele gravar a minha notícia, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero fazer esse upload, definir aqui um story, né, que vai ser dentro de news. Ou seja, eu tenho um diretório chamado news, onde vai ficar todas as fotos das notícias. Beleza. Só que se eu fizer isso, eu estou apenas enviando o arquivo para o servidor. Então, eu preciso pegar essa imagem e, de alguma forma, salvar no banco de dados. Mas só que se eu salvar uma imagem no banco de dados, o meu banco de dados fica muito pesado e é mais difícil para lidar com essas informações. Então, o que a gente vai fazer nessa situação é enviar a imagem para um diretório no computador do servidor, né? Lá para o diretório do servidor. Vou pegar o caminho dessa imagem e vou salvar o caminho no banco de dados. E quando eu for renderizar no meu site, eu apenas pego esse caminho e carrego a imagem lá. É um processo que todos os sites utilizam dessa forma e fica bem mais simples e fácil do servidor processar. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Nesse primeiro momento eu vou só enviar a foto para a gente ver se está chegando direitinho. Então vou voltar aqui, vou dizer de novo que eu quero nessa categoria, aqui é tudo igual, já está aqui com a imagem e vou enviar dessa vez. Então diz que o registro foi gravado com sucesso, mas será que a imagem foi enviada? Vamos dar uma olhada lá. Então, como eu disse, né, a gente vai estar dentro da pasta Storage, né? Então perceba que uma nova pasta foi criada aqui, ó, dentro de Storage, App News. Então clicando aqui, eu tenho a minha imagem. Então, se essa sua aplicação tivesse um servidor em qualquer lugar do mundo, essa imagem agora estaria lá no servidor. Mas perceba que ele salvou com um nome meio que criptografado aqui, né? E por que ele faz isso? Imagine que você enviou uma foto chamada paulo.jpg. E aí uma outra pessoa chamada Paulo enviou também uma imagem chamada paulo.jpg. Como a gente sabe, não é possível ter dois arquivos com o mesmo nome, com a mesma extensão, no mesmo diretório. Então, o que é que o Laravel ia fazer? Ele iria sobrescrever o arquivo anterior, ele iria dar um erro, ele iria fazer o quê? Então, como o Laravel não sabe o que você quer que ele faça, por padrão, ele gera um nome aleatório e cria um hash desse nome aleatório e utiliza aqui. A gente consegue pegar esse nome e repassar para o banco de dados, como era nosso projeto desde o começo. Mas a gente também pode querer renomear esse cara. Exemplo, a gente vinha aqui na documentação, eu aqui um pouco mais para baixo, ele diz o seguinte, ó, se você quer especificar um nome, né, você pode utilizar, ao invés do story, o story as. Está dizendo o seguinte, armazene como, e aí você diz o seguinte, ó, eu quero armazenar na pasta, nesse caso aqui, avatars, né, que foi o nome que ele deu porque ele está fazendo um upload de um avatar, e o nome do arquivo que ele deu foi simplesmente o ID do usuário logado. Então vamos fazer esse mesmo exemplo aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Então, ao invés de ser store, seria store as, e aqui eu passaria dois parâmetros. O primeiro vai ser o meu diretório, então news, e o segundo vai ser o nome que eu quero dar para esse arquivo. Ele utilizou como exemplo pegar o usuário que está logado. Então como é que eu poderia pegar o usuário que está logado? Dizer de diversas formas. Posso, a partir do request, pegar o user,
E aqui eu posso pegar, por exemplo, o ID. Então, feito isso, vamos lá no navegador e vamos reprocessar. Vou voltar aqui só para não precisar preencher tudo de novo, né? Para qualquer coisa aqui. Vou pegar uma outra imagem, vou pegar, por exemplo, essa daqui. E vou fazer o upload. Perceba que também registro gravado com sucesso. E se a gente vir aqui, ó, tem esse 1. Então, perceba que ele renomeou para 1. Só que a questão é, eu preciso também pegar a extensão do arquivo. Então, já se torna um processo um pouquinho mais complicado. Mas assim, o Laravel tem ferramenta para tudo. Então, ou melhor, para tudo que a gente precisa aqui nesse cenário, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o meu arquivo, ele vai ficar aqui, ó. Vou criar uma nova variável para armazenar o meu arquivo. E vou dizer que o meu arquivo vai ser armazenado com esse nome. Só que eu quero concatenar com esse nome uma outra informação. Eu poderia vir aqui e botar .jpg. Será que isso ia funcionar? Vamos dar uma olhada nisso. Não estou dizendo que essa é a melhor forma, mas vamos ver se isso aqui funciona. Então, mais uma vez, vou voltar aqui. Já está com a imagem aqui selecionada. Registrou, não deu erro. E ele salvou aqui .jpg. Ou seja, resolveu. Porém, vamos pensar junto. Sempre vai ser JPG? E se eu quero mandar uma imagem PNG? E se seu sistema aceitar, por exemplo, arquivo do Excel, arquivo PDF? Então, chumbar no código a extensão não é uma boa coisa. Mas a gente pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. File, Client, Original, Extension. Então, isso aqui vai pegar a extensão do arquivo que está sendo enviado. Então, vamos lá no navegador dar uma olhada. Voltei. Gravar aqui mais uma vez. Aparentemente tudo correu bem. E ele salvou aqui, ó, o meu 1JPG. Por quê? Porque ele só está pegando a extensão, ele não pegou o ponto. Então, como eu sei que antes da extensão sempre vai vir um ponto, eu posso concatenar aqui com um ponto. Isso aqui vai resolver o meu problema. Por exemplo, eu vou apagar esse arquivo aqui, ó. Delete. Vou apagar o de cá também. Delete. E vou simplesmente abrir esse cara aqui. Beleza. Agora tá essas fotos aqui, essa foto das frutinhas aqui. Eu vou fazer um upload de outra imagem, não quero mais essa, eu vou pegar, por exemplo, essa aqui da pizza. Beleza. Eu tenho aqui uma foto ainda .jpg. Eu fui aqui e ele atualizou, ou seja, eu perdi a imagem antiga. Por isso não é interessante que a gente fique salvando com um nome fixo, dessa forma aqui. Só que a gente pode criar nossa própria regra de nomeação. Eu poderia pegar, por exemplo, notícia, seguido da data atual, da hora atual, o ID da pessoa, a extensão. Eu posso fazer uma série de coisas. Mas no nosso caso em específico, isso aqui não traz nenhum ganho para a gente. A gente pode trabalhar tranquilamente ali com o hash que o Laravel traz. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Aqui foi só para vocês verem como é que funciona. Mas a gente não vai trabalhar dessa forma. Vou trabalhar aqui com store normal. Dessa forma aqui. Beleza. Então, isso aqui já vai salvar pra gente. Eu vou novamente apagar esse arquivo aqui, né? A gente não precisa dele. E vou enviar novamente ele só pra gente ver se tá funcionando como a gente previu inicialmente. Então, a gente vai vir aqui, tá aqui ó, a imagem da pizza. E tá aqui a imagem da pizza. Beleza. Metade do nosso trabalho já está pronto. A gente precisa agora pegar a referência para esse endereço aqui e salvar aqui no nosso banco de dados. Então, como a gente vai fazer isso? Então, vamos fazer o seguinte. Atualmente, a gente está pegando esse cara aqui, ó, e passando diretamente para aqui. Eu vou fazer uma modificação. Vou dizer que eu quero criar uma variável data, que vai ter todos os dados do meu formulário, e eu vou passar aqui para frente. Perceba que isso aqui não mudou nada. Tudo está do mesmo jeito. Só que como esse cara aqui é um array, eu vou dizer que na propriedade, por exemplo, cover, eu quero passar uma informação. E qual seria essa informação? Então, se tudo correu bem, esse objeto já teria todas as informações que a gente precisa. Só que antes da gente gravar, vamos dar um DD nesse data para a gente ver o que é que ele está recebendo. Então, vou voltar mais uma vez aqui. Beleza, está tudo aqui.
Então perceba que eu tenho aqui, ó, o meu token, que é o nosso CSRF. Eu tenho uma ID da categoria que eu selecionei, o título que eu coloquei, subtítulo, texto. Só que no meu cover, ao invés de eu receber uma string, eu recebi o meu objeto. E esse objeto aqui, o banco de dados não vai saber interpretar isso como uma string, até porque ele não é uma string, ele é um objeto complexo. Então o que eu preciso pegar desse cara não é todas essas informações, eu preciso pegar apenas esse hash name aqui. Ó. Então vamos ver como é que a gente pode resolver isso. Então voltando aqui, ao invés de dizer que eu quero pegar o file aqui, eu quero pegar só o hash name. E eu vou deixar aqui por enquanto para a gente fazer esse teste de novo. Recarregar aqui. E perceba que agora eu tenho acesso ao meu hash name que foi gerado lá, né? Lembrando que isso aqui poderia ter sido modificado lá, ou até mesmo a gente pegar o original name da foto, que nesse caso não faria muito sentido se eu não modificasse o nome do arquivo enviado. Só que aí tem um detalhezinho agora. Isso aqui já permite que eu grave essa informação no banco de dados. Só que o nosso banco de dados não está esperando receber mais uma propriedade cover. Então a gente vai precisar fazer algumas modificações aqui. Uma delas, vou derrubar aqui o servidor, é criar uma nova migração, né? Então eu vou vir aqui, PHP, artisan, make migration, e vou dizer que eu quero adicionar cover à tabela de notícias, né? Então beleza, vamos lá no nosso arquivo de migrações, que está dentro de database, migrations, nosso novo arquivo está aqui, e eu vou dizer aqui que na tabela de notícias eu quero criar um campo de string, que vai ser o meu cover. E nesse caso, ele pode ou não receber valores, né? E obviamente aqui nós já vamos fazer a operação inversa, que seria o nosso drop column com o mesmo nome, cover. Belezinha. Vou vir aqui no meu terminal e vou mandar ele migrar, né? Então, PHP artisan migrate levou para lá o nosso novo campo. Lembrando que como a gente não especificou onde ele vai cair no final, né? Então se a gente quiser corrigir isso, a gente já pode fazer aqui, né? Rollback. Vamos vir aqui dizer que ele vai aparecer beleza? Só por organização, deixar o nullable por último aqui. Não queria afetar alguma coisa. E vamos também quebrar isso aqui em múltiplas linhas para melhorar a leitura. Então, beleza. Então, PHP Artisan Migrate. Vou recarregar aqui. E a gente já tem aqui a nossa coluna de imagem, né? Então, vamos agora criar uma nova notícia para ver se a nossa imagem vai cair aqui. Lembrando que não é a imagem, a gente está salvando o nome do arquivo. Então, vim aqui, como ele já está com esse estado de receber o post, se eu recarregar aqui, ele vai perguntar, na verdade, se eu quero reenviar o formulário, eu vou dizer que sim. Nesse caso, ele caiu porque a gente acabou derrubando o servidor aqui. Então, vamos voltar aqui. PHP artisan serve. Mais uma vez, recarregar aqui. E ele disse pra gente que o nosso registro foi gravado. Só que vamos lá dar uma olhada no banco de dados para ver se de fato foi armazenado, né? Então, vindo aqui, se eu der um F5, ele tem que criar a notícia 33. Só que não veio a foto. E por que não veio a foto? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho por que não veio a foto. Você vai ver que é bem simples resolver isso aqui. Como a gente criou mais um... Vou até voltar aqui no nosso controlador. Tudo isso aqui está vindo de quem? Ou melhor, está sendo armazenado pelo meu model, né, de notícias. Então, se eu vier aqui, ó, e acessar o meu módulo de notícias, eu estou dizendo que eu aceito receber por atribuição em massa o meu category ID, o title, subtitle, text, mas eu não falei que eu estou aceitando o cover. Então, eu só vim aqui, ó, cover, que agora eu estou dizendo, não, eu também aceito que o cover seja enviado por atribuição em massa. Então, vamos tentar gravar mais uma vez, eu vou voltar aqui, está tudo preenchido.
Beleza. E se tudo deu certo, você dá F5 aqui, ele vai criar a notícia 34 já com a imagem. E foi isso que aconteceu. A gente está aqui com o nosso arquivinho referenciado aqui. Então agora eu consigo montar uma página onde eu vou em um determinado diretório, recebo essa imagem e exibo na tela. Só que a gente tem um outro problema, vamos dar uma olhadinha, que é o seguinte. Eu tenho várias imagens aqui, obviamente, porque foi dando F5 lá, né? Só que essas imagens, elas são imagens muito grandes. Perceba que essa imagem aqui tem 2,4 mega. Aí você fala, pô, Paulo, mas 2 mega não é muita coisa. Na verdade é sim. Pensa o seguinte, se você está navegando na rua lá com o seu 4G, um pacote de dados obviamente limitado, e você está carregando um site que tem, sei lá, 20 notícias, e cada notícia tem uma foto. Só que você tem mais de 40 mega. Então toda vez que você recarregar a página, você teria ali, em teoria, 40 mega de tráfego de dados. Então isso é pesado para você, que além de consumir sua banda de internet sem necessidade, ainda iria ter um tempo de download maior. E isso também é custoso para o servidor, que vai precisar trafegar muito mais dados do que ele de fato precisaria trafegar. Então a solução para isso é a gente automaticamente, já que o usuário, na maioria das vezes, ele não tem conhecimento, então para a gente tem que reduzir essa imagem. Aí você fala, pô, Paulo, mas não dá para reduzir isso por CSS? Dá, mas o arquivo original continua com 2.4 MB, 2.5 MB, 2.9 MB, 3, 4, 5, 10 MB, depende da resolução da foto tirada. Então isso não é interessante a gente reduzir por CSS. A gente tem que reduzir fisicamente o arquivo com o recurso que o próprio PHP tem pra gente. Só que a gente só vai aprender esse recurso na próxima aula. Eu espero vocês lá.